O mundo está cheio de segredos impressionantes, desde formações naturais que desafiam a lógica até construções humanas envoltas em mistério. Hoje, você é convidado a mergulhar conosco em uma jornada incrível para descobrir 20 lugares extraordinários que só foram revelados graças a essas tecnologias modernas. Número 20. As Cavernas de Gaju. Nas escarpas íngremes das montanhas Jundu, perto de Pequim, China, as cavernas de Gaju se destacam como um testemunho da engenhosidade humana de mais de 1000 anos atrás. Esta vasta rede subterrânea é composta por mais de 110 câmaras interconectadas, todas esculpidas na rocha. Cada câmara parece ter sido meticulosamente projetada, apresentando janelas, camas e até compartimentos de armazenamento, sugerindo que este local foi habitado por uma sociedade avançada para sua época. Os pesquisadores acreditam que essas cavernas podem ter servido a múltiplos propósitos: refúgio para grupos perseguidos, fortaleza militar ou até mesmo um centro espiritual. No entanto, o verdadeiro objetivo ainda permanece um mistério. Avanços recentes em tecnologia permitiram que drones equipados com câmeras de alta resolução e mapeamento tridimensional explorassem áreas antes inacessíveis. Descobertas recentes incluem passagens ocultas, câmaras subterrâneas menores e marcas esculpidas que podem ter significado ritualístico. Essas descobertas estão ajudando a reconstituir a vida dos habitantes dessas cavernas, mas ainda há muito a ser desvendado. Além de sua arquitetura impressionante, as cavernas também apresentam um aspecto cultural importante. Lendas locais falam de espíritos protetores que habitam a área, adicionando uma camada de misticismo a este local já intrigante. Pesquisadores agora especulam que as cavernas possam ter sido um ponto de encontro para práticas espirituais secretas, reforçando a ideia de que a história contada pelas pedras é apenas a ponta do iceberg. Número 19. Gunung Padang. A cerca de 120 quilômetros de Jakarta, Indonésia, encontra-se Gunung Padang, uma formação montanhosa que desafia nossa compreensão convencional da história humana. À primeira vista, o local pode parecer apenas um monte de rochas vulcânicas, mas sua complexidade arquitetônica é o que intriga os pesquisadores. Gunung Padang é formado por blocos de basalto dispostos de maneira que sugerem uma construção deliberada. Estudos indicam que essas rochas podem ter sido manipuladas por uma civilização pré-histórica com conhecimento avançado de engenharia. Alguns pesquisadores acreditam que a estrutura seja um monumento que data de 20.000 anos atrás, bem antes das pirâmides do Egito. Além disso, lendas locais afirmam que as rochas têm propriedades mágicas. Diz-se que, quando batidas juntas, certas pedras produzem sons musicais, como se a montanha inteira fosse um instrumento gigantesco. Essa característica única levou os estudiosos a explorar a possibilidade de Gunung Padang ter sido usado como um espaço para rituais sonoros ou cerimônias religiosas. Escavações recentes, combinadas com imagens de drones e georradares, revelaram camadas subterrâneas que podem conter câmaras ocultas ou até mesmo artefatos. Esses achados sugerem que Gunung Padang foi construído em etapas ao longo de milhares de anos, tornando-o um marco crucial para reavaliarmos as capacidades das civilizações antigas. Número 18. Os Círculos de Fadas do Deserto do Kalahari. Espalhados por mais de 1.700 quilômetros do deserto do Kalahari, os enigmáticos Círculos de Fadas são uma das maiores maravilhas naturais da África. Essas formações consistem em círculos perfeitamente delineados de terra nua, cercados por anéis de grama vibrante. Durante anos, cientistas debateram suas origens. Algumas teorias sugerem que os círculos são criados por cupins subterrâneos que reorganizam a água no solo, enquanto outras propõem que sejam resultado de adaptações evolutivas das plantas para sobreviver em um ambiente árido. Graças aos drones, os pesquisadores puderam capturar imagens aéreas detalhadas que revelaram a uniformidade impressionante desses círculos. A partir dessas imagens, foi possível mapear os padrões e estudar como os círculos influenciam a dinâmica da vegetação ao redor. Recentemente, o ecólogo Dr. Gutan propôs uma teoria combinada, afirmando que tanto os cupins quanto as plantas desempenham papéis complementares na formação dos círculos. Ele descobriu que as raízes das plantas criam um sistema natural de armazenamento de água, enquanto os cupins ajudam a redistribuir a umidade. Esse equilíbrio ecológico destaca a resiliência e a engenhosidade da natureza em face das condições extremas do deserto.
As imagens capturadas pelos drones também estão sendo usadas para prever como mudanças climáticas podem impactar a formação e a preservação desses círculos ao longo do tempo. Número 17. Vila de 1000 anos no Novo México. No coração do Novo México, os drones térmicos ajudaram a revelar detalhes impressionantes de Blue Jay, uma antiga vila puebloana datada de aproximadamente 1000 anos atrás. Localizada ao sul de Chaco Canyon, a vila era composta por cerca de 60 casas de adobe dispostas ao redor de uma nascente. Embora a vila tenha sido descoberta na década de 1970, novas tecnologias permitiram que arqueólogos detectassem estruturas antes desconhecidas. Imagens térmicas revelaram a possível existência de uma câmara subterrânea cerimonial, uma característica incomum para este tipo de povoado. A presença dessa câmara levanta questões sobre as práticas espirituais e culturais dos habitantes de Blue Jay. Ao contrário de outras vilas puebloan, que geralmente possuem grandes estruturas chamadas grandes casas, Blue Jay parece ter sido um assentamento mais modesto, mas não menos significativo. Além disso, as imagens de drones mostraram evidências de sistemas de irrigação rudimentares, sugerindo que os moradores usavam técnicas avançadas para cultivar alimentos em um ambiente desafiador. Essas descobertas estão ajudando a reescrever partes importantes da história dos povos indígenas da região. Número 16. As Grutas de Maijishan. Na província de Gansu, na China, as Grutas de Maijishan formam um complexo de mais de 200 cavernas esculpidas em um penhasco de arenito. Datadas de mais de 1600 anos, as grutas abrigam esculturas budistas incrivelmente detalhadas e murais que contam histórias espirituais e culturais. Devido à sua localização remota e difícil acesso, a preservação das grutas é um desafio constante. Drones têm desempenhado um papel crucial ao fornecer imagens de alta resolução que permitem monitorar a erosão, danos causados por chuvas e até mesmo rachaduras nas esculturas. Além disso, o uso de drones ajudou a identificar áreas anteriormente inacessíveis do complexo, revelando câmaras adicionais que podem conter mais esculturas ou inscrições históricas. Essas descobertas estão enriquecendo o conhecimento sobre a disseminação do budismo na Ásia e a interação entre arte, religião e arquitetura em tempos antigos. Número 15. A Fonte que Respira. Localizada em Afton, Wyoming, a Fonte que Respira é um fenômeno único no mundo. Essa nascente natural é caracterizada por seu fluxo intermitente, que parece imitar o ato de respirar. A cada 15 a 20 minutos, a água irrompe com força, e depois para completamente, como se estivesse exalando. Esse ciclo hipnotizante ocorre devido a um sistema de sifão natural que regula o movimento da água subterrânea. O processo começa com a água preenchendo uma câmara subterrânea até atingir um ponto crítico. Quando isso acontece, a pressão força a água para cima, criando um jorro espetacular. À medida que o reservatório esvazia, o fluxo cessa, até que a câmara seja preenchida novamente. Os drones se mostraram ferramentas essenciais para documentar esse fenômeno em detalhes. Com imagens aéreas de alta definição, cientistas puderam mapear a área ao redor da fonte, identificar padrões de fluxo e até mesmo estudar os efeitos desse comportamento periódico nos ecossistemas locais. Além de sua importância científica, a Fonte que Respira é uma atração turística popular, encantando visitantes que vêm de longe para testemunhar essa exibição impressionante da força da natureza. A fonte também é cercada por lendas locais, que a descrevem como um pulmão da terra, um símbolo de equilíbrio e renovação. Número 14. Portal de Aramumuru. O Portal de Aramumuru, localizado no sul do Peru, próximo ao lago Titicaca, é uma das estruturas mais misteriosas do continente sul-americano. Esculpido em granito rosa, o portal mede aproximadamente 7 metros de altura por 7 metros de largura e é conhecido por sua forma, que lembra uma porta gigante. Embora sua origem seja desconhecida, lendas locais atribuem sua construção a civilizações antigas, como os Incas, ou até mesmo culturas pré-incas como os Tiahuanaco. Alguns acreditam que o portal tinha um propósito espiritual, servindo como um ponto de acesso para outras dimensões, ou como um local de meditação e cerimônias sagradas. A precisão da escultura tem levado a especulações mais ousadas, como a teoria de que o portal foi criado com a ajuda de tecnologia extraterrestre. Lendas populares ainda mencionam que o portal é guardado por seres sobrenaturais que o protegem contra intrusos.
com a ajuda de drones, pesquisadores conseguiram capturar imagens detalhadas da área ao redor do portal, revelando características geomorfológicas que sugerem que ele pode ser parte de um complexo maior. Essas imagens também mostraram marcas que podem ser inscrições ou símbolos rituais, aumentando o mistério em torno de sua função original. Apesar de todas as teorias, o portal de Aramumuru continua sendo um local de grande fascínio, atraindo turistas, arqueólogos e espiritualistas de todo o mundo. Número 13. A confluência de Genebra. Genebra, na Suíça, abriga um dos fenômenos naturais mais visualmente impressionantes do mundo: a confluência dos rios Ródano e Arve. O Ródano, que flui do Lago de Genebra, possui uma água cristalina de tom azul turquesa, enquanto o Arve, alimentado pelas geleiras dos Alpes, traz uma corrente densa e barrenta, de cor marrom. Quando os dois rios se encontram, suas águas se misturam gradualmente, criando uma linha de contraste visível que pode ser observada por quilômetros. Essa fusão é um exemplo claro de como diferentes correntes fluviais podem interagir sem se misturar imediatamente, devido às diferenças de temperatura, densidade e concentração de sedimentos. Com o uso de drones, os cientistas têm analisado esse fenômeno em detalhes. Imagens aéreas permitem o estudo da interação hidrodinâmica dos rios e seu impacto nos ecossistemas circundantes. Além disso, os drones capturam a beleza visual do encontro, transformando-o em um ponto de interesse turístico e científico. Pesquisas baseadas nos dados coletados pelos drones também estão ajudando a entender como as mudanças climáticas podem afetar os padrões de fluxo dos rios, alertando sobre possíveis impactos ambientais no futuro. Número 12. Tribo isolada na Amazônia. No coração da floresta amazônica, drones têm desempenhado um papel crucial na descoberta e preservação de tribos isoladas. Recentemente, uma dessas expedições revelou uma comunidade remota próxima ao rio Juruazinho, no Brasil. Operada pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, FUNAI, a missão usou drones para sobrevoar áreas inacessíveis e registrar imagens detalhadas de uma tribo que nunca teve contato com o mundo exterior. As imagens mostraram clareiras na floresta, casas construídas com técnicas tradicionais e até plantações organizadas. Essa tribo, como outras 70 estimadas no Brasil, opta por viver em isolamento para evitar doenças e influências externas. Os drones permitem monitorar essas comunidades sem interferir em suas vidas, ajudando na proteção de seus territórios contra invasores ilegais, como madeireiros e garimpeiros. Além disso, essas descobertas têm um valor inestimável para a antropologia, proporcionando uma visão única sobre como essas comunidades mantêm tradições milenares e sobrevivem em harmonia com a natureza. Número 11. O resgate no Canyon Bell. O Canyon Bell, nos Estados Unidos, foi palco de um resgate dramático que só foi possível graças à tecnologia de drones. Um caminhante ficou preso em uma caverna escura e estreita após um deslizamento de rochas bloquear sua saída. Os operadores de drones, que estavam realizando uma pesquisa na área, perceberam movimentos próximos à entrada da caverna e imediatamente alertaram as autoridades de resgate. Usando as imagens aéreas capturadas pelo drone, as equipes conseguiram localizar o caminhante e planejar uma operação segura para retirá-lo. O resgate foi um sucesso, destacando como os drones podem ser ferramentas vitais em situações de emergência, especialmente em terrenos difíceis ou perigosos. Desde então, o caso tem sido usado como exemplo de como a tecnologia pode salvar vidas. Número 10. O buraco gigante da Sibéria. No desolado e gélido terreno da península de Yamal, na Sibéria, um gigantesco buraco apareceu repentinamente em 2014, chocando cientistas e locais. Com mais de 30 metros de largura e 50 metros de profundidade, esse fenômeno natural levantou inúmeras questões sobre suas origens e implicações. Inicialmente, o buraco foi atribuído à atividade de meteoroides ou até mesmo a explosões subterrâneas causadas por gás natural. Pesquisas posteriores indicaram que ele foi formado devido ao derretimento do permafrost, uma camada de solo permanentemente congelado que, ao descongelar, libera gases como metano, provocando uma explosão subterrânea. O buraco rapidamente se tornou uma atração turística e científica, despertando o interesse de especialistas de várias partes do mundo. Com drones, os pesquisadores puderam capturar imagens detalhadas da cratera e mapear sua estrutura interna sem colocar em risco a segurança das equipes de campo. No fundo do buraco,
uma descoberta inesperada, uma escada de madeira aparentemente antiga. Essa descoberta levantou ainda mais mistérios sobre o local. Alguns especulam que pode ser um artefato deixado por moradores antigos ou exploradores, enquanto outros sugerem que seja apenas um resquício de atividades mais recentes. Este evento ressaltou os impactos das mudanças climáticas, já que o derretimento do permafrost está diretamente relacionado ao aumento das temperaturas globais. Além de representar um risco geológico, o fenômeno também é um alerta para os efeitos contínuos do aquecimento global em regiões vulneráveis. Número 9. As câmaras ocultas do Monte Rushmore. Além das icônicas faces esculpidas de 4 presidentes norte-americanos, o Monte Rushmore guarda um segredo pouco conhecido. O escultor Gutzon Borglum, responsável pela obra, tinha planos grandiosos de criar uma câmara secreta chamada Salão dos Registros. Essa câmara deveria ser um espaço monumental com mais de 20 metros de comprimento e quase 11 metros de altura, projetada para abrigar documentos históricos e artefatos importantes que contassem a história da nação. Borglum também planejava construir uma escadaria de 200 metros que levaria os visitantes até o local, simbolizando a grandiosidade do projeto. Infelizmente, problemas financeiros e a morte de Borglum em 1941 interromperam a construção. O espaço inacabado permaneceu oculto por décadas, gerando especulações e teorias da conspiração sobre sua verdadeira finalidade. Drones equipados com câmeras de alta resolução trouxeram novas imagens do interior dessa câmara secreta, revelando detalhes de sua construção e sugerindo que, apesar de inacabada, ela poderia ter sido utilizada para fins simbólicos ou até rituais. Embora o Salão dos Registros nunca tenha sido concluído, sua existência continua a inspirar curiosidade, adicionando um elemento de mistério ao monumento que já é um símbolo nacional. Número 8. Os esqueletos guanches nas Ilhas Canárias. Nas Ilhas Canárias, um achado impressionante trouxe luz a uma civilização antiga. Em uma caverna funerária localizada em um desfiladeiro na ilha de Gran Canária, drones descobriram 72 esqueletos mumificados, pertencentes ao povo guanche. Essa civilização pré-hispânica habitou as ilhas antes da chegada dos colonizadores espanhóis. A caverna continha 62 corpos adultos e 10 infantis, organizados em uma disposição que indicava um cuidado especial com seus rituais funerários. Além dos corpos, os arqueólogos encontraram mortalhas feitas de fibras vegetais e peles de animais, confirmando a complexidade das práticas funerárias dos guanches. Esse achado foi especialmente significativo porque, anteriormente, acreditava-se que os guanches não incluíam crianças em seus rituais de mumificação. A descoberta dos esqueletos infantis levou os pesquisadores a reconsiderar essas suposições e aprofundar os estudos sobre as tradições funerárias desse povo. Os drones também foram cruciais para acessar a caverna, localizada em uma área de difícil alcance, permitindo a captura de imagens detalhadas que ajudaram na documentação e preservação do local. Essas descobertas oferecem um vislumbre fascinante das crenças e costumes dos guanches, uma civilização que ainda guarda muitos segredos. Número 7. O Colosso dos Apeninos. Nas montanhas Apeninas, na Itália, encontra-se uma das esculturas mais impressionantes do mundo. O Colosso dos Apeninos, criado pelo artista renascentista Giambologna no final do século XVI, essa estátua de mais de 10 metros de altura é uma homenagem à força bruta e à majestade da natureza. Representando uma figura humana colossal emergindo das rochas, o colosso parece vigiar a paisagem ao seu redor. Mas o que muitos não sabem é que a estátua não é apenas uma obra de arte. Seu interior é um intrincado sistema de salas e passagens. Cada parte do colosso foi projetada com um propósito. O interior de sua cabeça contém uma câmara onde, segundo relatos, ocorriam reuniões ou celebrações privadas. Outras partes da estátua abrigavam sistemas hidráulicos que criavam efeitos aquáticos impressionantes, como fontes que jorravam de sua barba ou de suas mãos. Ao longo dos séculos, o colosso sofreu com a erosão e a negligência, mas esforços recentes de restauração, apoiados por imagens aéreas de drones, têm ajudado a preservar essa obra-prima. Hoje, ele é um símbolo da integração perfeita entre arte e natureza. Número 6. A Porta para o Inferno. No coração do deserto do Turcomenistão, um espetáculo surreal continua a queimar sem cessar. A cratera de Darvaza, mais conhecida como a Porta para o Inferno.
Este buraco em chamas, com cerca de 76 metros de largura, surgiu em 1971 durante uma operação soviética de extração de gás natural. Quando o solo cedeu, os geólogos decidiram incendiar o gás para evitar sua liberação tóxica na atmosfera, acreditando que o fogo se apagaria em poucas semanas. No entanto, o gás continuou a alimentar as chamas, que queimam até hoje, mais de 50 anos depois. A cratera tornou-se uma atração turística e científica, fascinando visitantes com suas labaredas constantes e o calor intenso que emana de suas profundezas. Drones foram usados para capturar imagens deslumbrantes da cratera, revelando detalhes impressionantes, como pequenos bolsões de gás ao redor do perímetro e fluxos contínuos de chamas no fundo do buraco. Além de seu apelo visual, a porta para o inferno é um lembrete impressionante das consequências imprevistas da exploração de recursos naturais. Número 5. Os bunkers nazistas ocultos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os nazistas construíram uma vasta rede de bunkers e fortificações em toda a Europa. Muitos desses abrigos permanecem escondidos ou esquecidos, cobertos pela vegetação densa e pelo passar do tempo. Recentemente, drones equipados com tecnologia de mapeamento ajudaram a localizar bunkers camuflados em florestas da Polônia, especialmente nas regiões da Baixa Silésia e dos Lagos Masurianos. Esses bunkers faziam parte da Ostwall, ou Linha Oriental, uma complexa linha de defesa destinada a retardar o avanço das forças soviéticas. Dentro desses abrigos, arqueólogos encontraram uma grande variedade de itens históricos, mapas detalhados de estratégias militares, mensagens criptografadas, equipamentos enferrujados e restos de propaganda nazista. A arquitetura dos bunkers é um testemunho das capacidades de engenharia da época. Muitos deles foram construídos para resistir a bombardeios pesados e incluem túneis que se estendem por centenas de metros. Alguns até possuem sistemas de ventilação e áreas destinadas ao armazenamento de armas e suprimentos. Além de seu valor histórico, esses locais são lembretes dos horrores da guerra. Ao documentar os bunkers com drones, os pesquisadores não apenas protegem essas estruturas da deterioração, mas também promovem o estudo e a conscientização sobre os eventos que moldaram o século XX. Número 4. O Lago Rosa Secreto. Localizado na ilha Middle, na costa da Austrália Ocidental, o Lago Hillier é uma visão de outro mundo. De um tom rosa brilhante, o lago contrasta dramaticamente com as águas azuis do oceano que o circunda, criando um espetáculo visual impressionante. A coloração única do lago é atribuída à presença de micro-organismos como a alga Dunaliella salina e bactérias halofílicas, que prosperam em ambientes altamente salinos. Esses organismos produzem pigmentos que dão ao lago sua tonalidade característica. O mais fascinante é que, mesmo quando a água é retirada do lago, sua cor permanece inalterada. Drones têm sido fundamentais para estudar o Lago Hillier, capturando imagens aéreas que mostram não apenas a beleza do lago, mas também seu impacto no ecossistema ao redor. Cientistas estão interessados em entender como esses micro-organismos sobrevivem em condições extremas, o que pode ter implicações para a pesquisa sobre vida em outros planetas. Além de sua importância científica, o Lago Hillier tem um significado cultural para os povos aborígenes da região, que o consideram sagrado. Embora seja um local protegido e de difícil acesso para o público, imagens capturadas por drones continuam a encantar o mundo, mostrando a impressionante diversidade de paisagens do nosso planeta. Número 3. O Olho Azul da África. Também conhecido como o Olho do Saara, a estrutura de Richat é um fenômeno geológico localizado no coração do deserto do Saara, na Mauritânia. Vista de cima, essa formação circular parece um gigantesco olho esculpido na superfície da Terra, com anéis concêntricos que se estendem por quilômetros. Inicialmente, acreditava-se que a estrutura de Richat era resultado de um impacto de meteoro. No entanto, estudos posteriores descartaram essa hipótese, sugerindo que ela se formou devido à erosão gradual de um domo geológico composto por diferentes tipos de rocha. Os drones têm sido essenciais para estudar a estrutura de Richat, fornecendo imagens detalhadas que ajudam os geólogos a entender melhor os processos que moldaram essa formação ao longo de milhões de anos. Além disso, a regularidade dos anéis concentrou o interesse de cientistas e teóricos
que buscam desvendar por que essa estrutura se formou de maneira tão simétrica. O Olho do Saara é também um ponto de interesse para exploradores e astronautas, pois sua forma é visível até mesmo do espaço. É um lembrete impressionante das forças naturais que moldaram nosso planeta e continua a inspirar admiração e curiosidade.